sobre a chance de título desse Palmeiras e também a estratégia do Dorival. O Nilson falou aqui que o Dorival foi mexer depois do gol de empate. Se ele tivesse mexido um pouco antes, o Flamengo poderia ter feito o segundo gol. Errou o Dorival de ter começado já com time misto ou não? Era pra usar o time misto mesmo? Tô vendo muito torcedor do Flamengo chateado, falando, poxa, era o jogo pro Flamengo entrar com o time principal 100% e conquistar a vitória. Porque é o seguinte, se o Flamengo ontem diminui a diferença para 6 pontos, o Palmeiras vai ter agora o Fluminense, né? É claro que a gente tá falando aqui em situação hipotética que não dá mais para acontecer, mas o Fluminense tá embalado, tá bem. Essa diferença podia muito bem cair para 3, né? No final das contas, né? Porque o Fluminense tem condição de bater esse Palmeiras. Mas a única pergunta que eu faço é o seguinte, será que o Dorival fez por vontade própria? A gente não tem as informações, né? Essa é a pergunta que eu faço, entendeu? Às vezes o futebol tem muita coisa aqui de bastidor ali que a gente não tem a menor ideia. Verdade. Menor ideia, entendeu? Aí eu faço a seguinte pergunta. Um cara do futebol, que é o caso do Dorival, um cara inteligente, rodado, ex-jogador de futebol, sabe que o jogo era extremamente importante, né? Você acha que ele fez por vontade própria? Essa pergunta que eu deixo no ar. Às vezes tem muita interferência, sabe? De dirigente, de cara que dá palpite demais. E planejamento do clube. Planejamento do clube. Aqui, se os donos aqui, como é que é? Os donos aqui é Tutinho e Marcelo, né? São os donos da empresa, né? Se eles falam uma coisa aqui, a gente não tem que obedecer. É a mesma coisa que o presidente do clube. Não é verdade? E você na sua casa também. Presidente de clube, diretor de clube, seu trabalho, diretoria do clube. Se o cara fala alguma coisa que influencia ali, a gente não sabe se houve isso. E se houve um pedido da direção para priorizar as 2 Copas? Né? A gente não sabe. Eu, conhecendo o Dorival, tenho certeza que ele colocaria o time inteiro. Tenho certeza. Mas é aquela tal história. Do futebol a gente sabe muito pouca coisa. Dos bastidores do futebol. Eu acho, por exemplo, que o Flamengo está torcendo para pegar o Palmeiras na final da Libertadores. Para acabar com... Isso, mas o Dorival está torcendo para pegar o Atlético. A direção do Flamengo, talvez, esteja torcendo para pegar o Palmeiras. Mas isso você é um feeling seu? É feeling. É feeling. É um feeling. Feelings, Morris Albert. É um feeling, é um sentimento meu. Então, esse tipo de coisa, a gente não sabe nada do futebol. Foi estranhíssimo o Palmeiras não jogar, o Flamengo não jogar com o seu time inteiro. Podia jogar com o time misto contra o São Paulo. Aliás, algumas semanas atrás jogou com o time misto contra o São Paulo. Nem isso, né? O time reserva, que é muito bom. O time B do Flamengo é ótimo. E ganhou do São Paulo no Morumbi, não foi? Eu acho que faz o Vanderlei Nogueira, ó. Eu acho que o Flamengo só tem 4 titulares e botar esses 4 com qualquer outro que estiver lá, até o terceiro time, que é Arrascaeta, Pedro, Gabigol e Everton Ribeiro. Concordo. Ó, eu já vou querer ouvir o Mauro e o Bruno sobre esse assunto, mas o Dorival Júnior respondeu essa pergunta. Por que não começar com o time titular? Respondeu aqui esse questionamento que o Nilson tá fazendo agora. Vamos acompanhar a declaração do Dorival Júnior logo após o empate, Palmeiras 1, Flamengo 1. Você acompanha o Dorival aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Primeiro é que as pessoas não têm ideia do que é você jogar na Arena da Baixada, o campo sintético, e também aqui na Arena do Palmeiras. Fatalmente, amanhã nós teremos os jogadores totalmente desgastados em relação a isso. Só para elucidar. Nós, quando trabalhamos lá no Atlético, nós não podíamos fazer 2 trabalhos seguidos na arena quando tínhamos jogos, porque os jogadores não suportavam esse tipo de trabalho em 2 momentos e mais uma partida. Então a nossa preocupação foi essa, um time que não é acostumado a jogar em 2 campos muito parecidos, né? Em campos semelhantes. Eu não sei que reação nós teríamos na segunda-feira para estarmos em campo na quarta. Então, a maior precaução foi nesse sentido. A segunda é que eu confio no time que eu coloquei em campo. Tanto é que o primeiro tempo nós não sofremos praticamente em nenhum momento. E tenho certeza que foi um jogo equilibrado, um jogo normal, uns 90 minutos, um jogo onde as 2 equipes poderiam ter alcançado o resultado. Nós também buscamos o resultado a todo momento, como o Palmeiras buscou. Eu acho que foi um bom jogo, um jogo de equilíbrio, mostrando que as 2 equipes são equipes muito parelhas, muito iguais e naturalmente com as suas características, porém com as mesmas condições de estarem nas posições que estão.
Tá aí, professor Dorival Júnior, falando da sequência aí do Flamengo, né? As pessoas não têm ideia como é difícil pegar o Atlético na Arena da Baixada, o Palmeiras no campo do Palmeiras. Mas e aí, Vamp, você que aqui na programação da Jovem Pan... Discordo. Todos os dias você fala, né? Jogador tem que jogar. Ainda mais jogo grande assim, né? Contra o Palmeiras, clássico, que valia muita coisa aí, principalmente pro Flamengo. Porque o Palmeiras empatou, manteve aí a diferença. Se perdesse também já ia ficar 6 pontos de qualquer jeito. E se ganhasse aí ia ser uma maravilha, 12 pontos, né? Mas pro Flamengo era tudo ou nada ontem e jogador tem que jogar, não é, Vamp? Eu discordo do que o Dorival falou ali na coletiva. Por quê? Jogar 2 jogos seguidos. Vamos supor que na tabela do campeonato, o Palmeiras joga 2 jogos seguidos no campo sintético. O Atlético Paranaense tem 2 jogos seguidos no campo sintético. Ah, mas eles são acostumados a jogar já lá. Mas eles saem por 19 rodadas. Ou seja, 17 eles não jogam. Jogam em campo e outros campos. E aí vem campo até pior. Não, eu prefiro jogar num campo sintético do que jogar num campo tudo esburacado, né? Que você não consegue nem rolar direito. Então, sai 17. Então, todos os times que tiver o campo sintético estariam ganhando tudo. Não sobraria nada para ninguém por essa vantagem. Lógico, é uma situação diferente? Né? O jogo fica mais rápido, a bola mais viva. Uhum. Mas isso não quer dizer que se você pegar seu time e botar 2 jogos, que seus jogadores vão morrer. Senão os jogadores do Palmeiras, do Atlético Paranaense, não conseguiram jogar 2 jogos seguidos. E às vezes tem um mando de campo que te dá 2 jogos seguidos em casa. 2 jogos seguidos em casa. Ah, isso aí que o Nilson falou é verdade. A gente não sabe aqui qual é a programação do clube, do dirigente, faz isso. Que eu acho que se o dirigente faz isso, é amadorzão mesmo. Sim. É amadorzão mesmo. O dirigente contratou, tá aí, dê a cavalaria, busca os títulos pra mim. Como é que eu vou chegar assim, o BAP e o Landim? É bom pra administrar jogo aonde? Não, tira aqui contra o Palmeiras que eu quero ganhar. É comissão técnica de jogadores, meu irmão. Viu o que o Abel falou? Eu sou minha aqui jogar. Também. Pra buscar. É isso que eu ia citar, né? Contra o Corinthians, os titulares pediram pra jogar. Mesmo se arrastando, o Palmeiras foi lá e venceu o Corinthians. Vou precisar fazer um break na Rádio Jovem Pan, rapidinho, já voltamos com o bate-pronto, mais debate sobre esse Palmeiras 1, Flamengo 1. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, na TV Jovem Pan News. A gente agradece aqui a audiência. Mauro Betti perguntando sobre a máscara do Pilhado. Nosso Pilhado sumiu. Mas amanhã ele estará de volta. Amanhã ele vai voltar, o Pilhado aqui no Bate-Pronto. Acho que hoje à noite já, né? No Reis da Resenha, o Pilhado vai estar com a gente. Amanhã, né? Então amanhã. Então esquece que eu falei. Amanhã, Pilhado aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Mais, hein? Por que você acha que não volta? Artilheiro do amor, né? Que beleza. O Vampeta falando aqui, né? Aí tem o Pilhado também, né? Enfim. Voltando pro assunto, Flamengo, Dorival Júnior errou ou acertou ao colocar o time misto, né? Tinham 4 jogadores titulares, né, nesse time do Flamengo, mas time misto. O Vampeta falou que o jogador tem que jogar, né? Tem que jogar, não importa. Pra mim, não foi um time misto, porque você pode colocar pelos últimos jogos com o Dorival. O Ayrton Lucas, contratado, que o Nilson elogiou pra caramba ontem mesmo na narração, parabéns. Jogou muito. Contratado pro lugar do Felipe Luiz, pra ser titular. O Mateuzinho, outro dia, os caras queriam matar o Rodinei e o Isla. Era o Mateuzinho. Uhum. O Pablo, ele chega pra ser titular com o Paulo Souza, porque o Léo Pereira, os caras, todo mundo batendo cabeça. O Pablo chega pra ser titular, machuca. Aí você tem os dois, a dupla de volante, tá jogando sempre. Jogou o Thiago Maia e o Vidal hoje é reserva. Gomes. Chegou outro dia. Exato. E lá na frente, o Everton Cebolinha, você comprou um jogador de 14 milhões pra deixar ele no banco? Hoje ele merece banco. É porque o Pedro, encaixou o Pedro e o Gabigol. E mais o Bruno Henrique que não, porque olha bem. O Everton Cebolinha, quando o Flamengo tá vivendo aquele mau momento jogando mal, o Everton é comprado para ser titular logo. Uhum. E aí a parada vai encaixando. Então por isso que eu falo, 4 titulares tem. Pedro, hoje, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Se tirar esses 4, o time do Flamengo, qualquer outro, Flamengo é tudo reserva. Porque é tudo igual, tudo... tudo equilibrado. Alto nível, de muito bom nível, bem trabalhado. E olha que eu tô botando um zagueiro importante, que é o Davi Luiz, no mesmo patamar do Pedro, o Léo Pereira, que ele começou jogando mal pra caramba, e o Pablo vem pra... E o Fabrício Bruno também tá bem. Tava machucado também. Tava machucado. Sobre o que o Nilson disse, sobre a gente não conhecer, né, tudo que se passa aí no dia a dia, tal, a gente não ter conhecimento do que se passa aí no bastidor do Flamengo, ontem a prova de que existia um cansaço, né,
é que o Rodinei e o Léo Pereira não ficaram nem no banco de reservas, né? Os dois foram claramente poupados pelo Dorival Júnior, já avisando a partida contra o São Paulo. A gente já tá voltando na rádio, em todas as plataformas, vou passar aqui a escalação do Flamengo de ontem. Que não é um time ruim, é um time bom. Claro que não. Mas a gente esperava, aguardava a força máxima, a cavalaria, como chama aí o nosso Vanderlei Nogueira. Santos, Mateuzinho, Davi Luiz, Pablo e Ayrton Lucas, João Gomes, Thiago Maia, Vitor Hugo e Lázaro, Marinho e Everton Cebolinha. O time que entrou em campo ontem no Allianz Parque, fez uma fumaça danada no primeiro tempo, abriu o placar, depois cedeu o empate. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, agora sim, em todas as plataformas, como gosta o nosso velho Vamp, na televisão, no rádio, no YouTube, o nosso debate por aqui. Falando sobre esse Flamengo, deveria ter ido com força máxima, errou o Dorival Júnior, acertou. Nilson César falou bem, né? A gente não tem as informações aí do dia a dia dos bastidores. Pro nosso velho Vamp, tinha que jogar todo mundo, entrar a cavalaria. Aí eu queria ouvir o Bruno Prado, Mauro Betting sobre esse assunto. Errou ou não errou o Dorival Júnior, hein? Não, eu acho que, como falei, acho que eu tinha que jogar com o time titular. Independente da decisão do técnico ou da direção do clube, do planejamento, eu falei já várias vezes, para mim o Campeonato Brasileiro é muito mais importante que a Copa do Brasil, e ontem era uma chance que o Flamengo tinha de brigar para valer pelo Brasileiro, de diminuir vantagem. Então, eu iria com a força máxima e concordo com o Vampeta. Para mim, o time titular do Flamengo é quando tem os 4 ali. Os outros dá para trocar, Rodinei, o Mateuzinho, o Léo Pereira, o Pablo, Ayrton Lucas, Felipe Luiz, dá para revezar. Se tivesse os 4 e o resto do time inteiro que jogou, para mim era time titular, eu concordo com o que o Vampeta falou. E essa questão, às vezes, que acontece, e isso acontece mesmo no futebol, né? Não sei como que foi ontem, mas acontece mesmo no futebol, às vezes a direção tem um planejamento, o treinador segue e depende muito do momento. Hoje, no Palmeiras, eu acho que é mais difícil alguém chegar para o Abel Ferreira e falar, nós queremos isso e não aquilo. Pode conversar, mas eu acho que é mais difícil alguém tentar impor algo ao Abel, porque o Abel tá ali há 2 anos e vencendo, e ganhando. Quando o cara ganha, ele fica grandão ali no clube. Como no São Paulo com o Rogério, pelo tamanho que o Rogério tem no São Paulo, acho que é mais difícil. O Jorge Jesus depois no Flamengo, depois que ganhou os títulos, era mais difícil alguém chegar nele e falar, nós queremos isso e não aquilo. Então depende muito dessas circunstâncias e às vezes o clube tem um planejamento, às vezes a decisão não é só do treinador. Não sei como é que foi ontem, se foi uma decisão exclusiva do treinador ou da direção no geral, mas muitas vezes sim, a direção acaba determinando. Mas isso que o Bruno está falando é verdade e não é ao mesmo tempo. O Muricy ganhou 3 seguidos no São Paulo. Sim. 3 brasileiros seguidos. É grandão no São Paulo, o Muricy, né? E os caras encheu o saco dele para ele botar a garotada de Cotia. E ele falava, esse cara não tá pronto, não vou pôr, sabe? Ele falava, por que não vai lá para sua sala de ar-condicionado com terno e gravata e não vem aqui encher? Mesmo assim, o grandão, os caras queriam que... Como é que é? Tinha um tal... Como é que é o nome do moleque lá, o 10 lá, que eles achavam que ia ser um fenômeno? Sérgio Mota. Sérgio Mota. Esse Sérgio... Era uma pressão para pôr o tal do Sérgio Mota. Bota o Sérgio Mota, esse moleque é fenômeno. Esse moleque não tá pronto ainda, sabe? Mesmo o grandão, os caras vão lá e vão encher. E vão encher. Então, eu acho isso aí normal. Não deveria existir. Não deveria existir. Mas acontece. Aconteceu com o Luxemburgo em época de auge de Palmeiras. Tele Santana mesmo. Tele Santana. Mas tem cara que tem paciência para negociar com a diretoria. Tem a história que o Muricy vai assumir a seleção, já veio com a convocação na mão? Do Ricardo do papel, né? Essa história? É isso aí. Uma das, né? E aí, Mauro Betting, a estratégia ontem do Dorival Júnior, você gostou ou não gostou? Então, antes de a bola rolar, eu entendi que o Flamengo tinha que vir com toda a cavalaria e fazendo essa menção que o time B do Flamengo estava jogando, no recorte do jogo dele, o Flamengo estava jogando mais do que o Palmeiras. Né? O time B. Imagina o time A. Então eu entraria porque era aquele jogo. Se o Flamengo ganhar ontem no Allianz Parque, 6 pontos, dá pro Flamengo sonhar como sonha claramente com a Copa do Brasil, com a própria Libertadores e o Brasileirão. Se cai para 6 até no efeito anímico, ganha do Palmeiras no Allianz Parque, vai para cima, vai para as cabeças, para as 3 frentes. Mas ao final do primeiro tempo, se me perguntasse, acho que para todo mundo, eu falei, tá certo, né? Botar só 4 titulares, tá ganhando e merecidamente do Palmeiras. Se acaba assim, maravilhoso, descansa os caras pro jogo complicado de Copa do Brasil, semifinal contra o São Paulo, e ganha do Palmeiras no Allianz Parque, um time que era líder 9 pontos. Como terminou 1-1, e para mim merecidamente 1-1, já falamos do lance polêmico do Gomes, ok? Você pode discutir, no final das contas não, mas pelo desempenho do time, ainda assim conseguiu empatar com o grande time do Brasil hoje, o bicampeão da América. Claro, pro campeonato não, mas não dá para falar, foi horrível, porque o time jogou bem e com os reservas,
com 4 titulares apenas, venceu o primeiro tempo. Quando acaba o jogo, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, quando entram Everton Ribeiro e Pedro, e aos 30 do segundo tempo, quando entra o restante da cavalaria e o jogo vai até 50 minutos, ou seja, de 20 minutos até 50, por meia hora, e com as alterações do Abel, o jogo acaba com 6 titulares do Flamengo em campo e 6 do Palmeiras. Dizendo que isso explica muita coisa, aquela coisa de ganhar o segundo tempo, ganhar o primeiro tempo. Mas dá uma equilibrada. Então acho que não dá pra você crucificar o Dorival Júnior pela escolha feita. O Flamengo conseguiu empatar com o Palmeiras. Dava pra ganhar? Dava, mas mesmo com as reservas, fez 1-0. O Flamengo tá tão forte aí no plantel que você pega assim, tá virando realidade, né? Não é mais promessa. O Lázaro e o Vitor Hugo. Vitor Hugo é muito bom. Eles dois só. São dois que estão aí à luz do sol. O Marinho já é um jogador consolidado, tava no jogo. E voltou a jogar bem, o Marinho. O Everton Cebolinha, velho. Eu queria o Everton Cebolinha e Marinho no ataque do Corinthians. Claro. E calaria qualquer outro time. Sim. De igual para igual. Claro. Né? Até o Vitinho, que hoje é o 23º jogador do Flamengo, que o Bruno Henrique. Seria titular no Corinthians tranquilo, Vitinho. Tranquilo. O Marinho até tá entrando pro lugar. Aí você tá falando, a gente tá falando de um jogador de casa. Normalmente a gente pede jogadores para Lille, Nantes, aquele time lá, Getafe, Celta de Vigo. Hoje o Flamengo contrata um jogador de 14 milhões de euros. O Palmeiras pega jogador de 10 milhões de dólares. Sim. Antes só saía. E esse jogador de 14 milhões de euros tava mal no jogo, outro pra caramba. Parecia bem longe daquilo que a gente via jogando. O Cebolinha é talvez o mais fraco da partida. Há um ano e pouco ele foi titular da seleção na final com a Argentina no Maracanã, na Copa América. Talvez o melhor jogador da Copa América. Em 19. 19 acho que o Cebolinha poderia igual. Mas não tá jogando nada. Nossa senhora, nem parece o Cebolinha. O que nós vimos ontem, né, Mauro? Sim, ontem nem parece o Cebolinha. Não tem nada a ver com o Cebolinha que a gente está acostumado. Isso eu concordo com o Dorival pela troca. Eu teria sacado o Cebolinha, não o Marinho. Eu acho que tem um período para esse cara se readaptar. Ele também, vamos dar um pano para ele, que não tem 2 meses que ele voltou. Né? Claro. Período de readaptação, né? E seria um negócio assim, que ele estava de férias e aí tem que ganhar. E os caras aqui já estavam em atividade. Será que não é sequência também? Também tem isso. Acho que é por isso. Às vezes a gente demora pro cara. O próprio Veiga. O Dudu quando voltou. Gente, e o Veiga agora, voltando da lesão, não estava tão bem. Ele ainda não está tão bem. Ele assumidamente não está tão bem. Fez um golaço e tal, mas. E ele até explicou ontem que ele tem a participação sem a bola, tal, aquela coisa. Mas, gente, é normal, como todos nós na vida. A gente faz o melhor e o pior. Teve contusão. Sim, a lesão que você teve. Teve questão amorosa. Covid. Amor, Covid, contusão, tem um monte de coisa. Até não convocação. Seleção, não convocação para a seleção. Teve um monte de coisa aí que... Tem algumas coisas que o Vamp lembrou bem, que acontecem meio que no momento certo. Quando o Everton chegou e o Vampeta lembrou, o time estava mal, ele chegaria como uma solução para... Só que teve aquela período, a janela de transferência estava fechada. Ele ficou treinando. Ele ficou treinando. E nesse período... machucou o Bruno Henrique. Quando o Cebolinha chegou, o Bruno Henrique não estava machucado. Machucou o Bruno Henrique, aí o Dorival teve que adaptar o time. E deu certo com o Gabigol e Pedro. E aí o Cebolinha acabou ficando atrás na fila ali para ter uma sequência. Sobrou pro Ayrton Lucas, sobrou pro Cebolinha, pro Pablo. Esse cara tudo era pra ser titular, pô. Era. Verdade. O próprio Mateuzinho também. O Ayrton Lucas chega porque o Felipe Luiz não estava num bom momento. O Pablo chega pra ser titular e machuca também. Faz um jogo e depois machuca. E o Léo Pereira jogando o que não havia jogado pelo Flamengo. O time tá tão encaixado que até o Vidal, nos jogos das Copas, ele tá esperando ali. É verdade. Sim, porque o João Gomes e o Thiago Maia estão muito bem. E em relação ao Rafael Veiga, eu estava vendo uma matéria. O Messi fala pouco, né? A gente quase não vê o Messi na entrevista, né? Nunca, ele praticamente. E ele estava dando. Eu estava vendo assim, um monte de atletas de alta performance que pegaram o Covid. Sim. E estão tendo dificuldade para retomar. O Messi, ele deu entrevista esse dia, não sei se vocês viram, que os 2 pulmões dele. Ele teve o Covid, teve que ficar mais um mês, porque o pulmão dele ele não conseguia fazer. Ele achou até que não ia jogar mais bola. Ele falou, eu nunca vi o Messi na entrevista. Estava lendo isso ontem. Não, e isso é interessante. Ele falando. O pessoal de ciência que sabe, a gente tem que respeitar sempre a ciência. A gente sabe que nem sempre se respeita a ciência, ainda mais nesse país, mas enfim. Ainda, porque evidentemente algo novo, o Covid, né? Vários cientistas do esporte, médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, estão dizendo que há casos e casos, e não só para atletas, para pessoas, digamos, normais ou anormais, como nós aqui nesta mesa, que a reação é para cada um. Eu mesmo peguei, vai fazer em outubro um ano, estou indo essa semana de novo no meu doutor maravilhoso, Jonatas, que me cuida e tal, meu otorrino, porque eu perdi a sensibilidade de muitas coisas e criei uma olfativa, uma hipersensibilidade para algumas coisas. Então eu sinto um cheiro de álcool, parece até Vampeta, na outro prédio, tal, mas que me atrapalha e algumas coisas eu perdi. Você vai correndo. Vampeta, você teve perda de sensibilidade do álcool? Eu não, graças a Deus, não tive nada, não.
Não, mas não grandão. perdeu a sensibilidade do álcool. Eu sinto os aromas, mas um perfume da roupa feminino, um versátil feminino. Porque eu jogo uma bola com ele consegue fazer 2 gols com uma bola. Então, mano, eu sinto outros aromas. Vai bem, é isso aí. Entendeu? Aquele creme lá, que é o baratinho, que aqui todo mundo acha que é caro pra caramba. Nos Estados Unidos é R$1. É $1. Mas você viu o preço do dólar? Não vou fazer propaganda desse creme, não.